Thiago Nunes finalmente demitido. Quem acompanha o canal aqui já me viu falar, cobrar, falar disso, sobre o Thiago Nunes. Péssimo trabalho do Thiago Nunes, que ele precisava ser trocado para dar tempo do novo treinador chegar e poder organizar esse time, resgatar tudo aquilo que esse time do Botafogo perdeu. Finalmente ele foi demitido. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do Vitor Sá, que foi vendido, né, para um clube russo, Krasnodar, que, bem ou mal, era um dos poucos jogadores que ainda corriam, né, que ainda tentava desse time que vem desde o ano passado. Do time que pipocou, né, que perdeu o título. Ele era um dos poucos que ainda fazia alguma coisa, né, que mostrava alguma vontade. Agora não faz mais parte do elenco. E nesse momento nós estamos sem os dois pontos da esquerda. Jefinho, lesionado, ainda vai demorar um pouco para voltar. O Jefinho, que não joga, nem caso o Botafogo passe pela Aurora, irá enfrentar o próximo adversário na terceira fase da pré-Libertadores. No caso, ou o Bragantino ou o Águilas Douradas, entre o dia 5 e o dia 16 de março. O Jefinho ainda não estará recuperado até lá. Então, esse ponto esquerda, de acordo com informações que eu vou trazer aqui, o Botafogo está atrás desse ponto esquerda e precisa estar sem nenhum ponto esquerda de ofício nesse momento no elenco. E para esse próximo jogo contra o Aurora, semana que vem, o Botafogo ele vai sem ponta esquerda de ofício, irá ter que improvisar algum outro jogador pela ponta esquerda, ou o Savarino ou o Júnior Santos. Os dois são ponta direita, mas quebram galho na ponta esquerda. Nem o Savarino e nem o Júnior Santos atuam bem na ponta esquerda como na ponta direita. De ofício, eles são ponta direita. Então, enquanto não chega esse ponto, tem que chegar em até 2 semanas, que é quando fecha a janela. Em 2 semanas, esse cara tem que chegar. E eu vou falar sobre isso também. O Botafogo ele vai atrás, a gente espera que vá atrás de um ponto esquerda, assim imagino. Então, vai deixando o like aí. Se não é inscrito, se inscreve. Compartilha a live, que também é importante. Venda de Vitor Sá tem gatilhos e pode render até 12 milhões de reais ao Botafogo. Mais uma atualização sobre a venda de Vitor Sá ao Krasnodar da Rússia. Segundo o blog do Anselmo Góes, o Botafogo vai faturar 1.800.000 euros, cerca de 9.600.000 reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante. Além disso, há gatilhos nas negociações que podem fazer o valor subir para 2.300.000 euros, cerca de 12.200.000 reais. O jogador foi comprado pelo Botafogo por cerca de 13 milhões em abril de 2022 e pediu para ser negociado com o Krasnodar. Botafogo vai ao mercado e tem 2 semanas para buscar novo ponta esquerda, após a saída do Vitor Sá. O Botafogo irá ao mercado na busca por um ponta esquerda para repor a venda de Vitor Sá, negociado com o Krasnodar da Rússia, por 1.800.000 euros. Informação é do canal do TF. A diretoria alvinegra, no entanto, não terá muito tempo. Faltam exatamente 2 semanas para o fechamento da janela brasileira de transferências, no dia 7 de março. Depois disso, reforços só poderão ser inscritos em julho. Então, o Botafogo só tem 2 semanas para contratar esse ponta. Caso contrário, se não conseguir em 2 semanas, a gente vai ter que ir até julho. Enquanto o Botafogo estiver na Libertadores, se o Botafogo for avançando,
até julho, ele vai ter que ir com o que tem no momento. Então, a gente espera aí que o Botafogo ele consiga trazer esse jogador, acerte, né? Não erre. O Botafogo não tem mais tempo para errar e não pode mais fazer apostas. O Botafogo ele precisa se reforçar de jogadores de alto nível. O Botafogo ele precisa acertar na contratação. Jogador pronto para as competições que terá pela frente. Se ficar procurando jogador jovem, visando jogador que no futuro possa ser um gerador de receita, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Botafogo precisa de jogador pronto. E se for preciso investir dinheiro, investir grana, como foi o Savarino, né? Um exemplo, jogador já com uma idade intermediária, que precisou investir grana, botar dinheiro na mesa para trazer. Então, para trazer esse ponta, o Botafogo ele terá que seguir por essa linha. A escolha do técnico será feita exclusivamente pelo John Textor. O Botafogo deveria, na minha opinião, tentar contratar, né? A prioridade deveria ser tentar contratar um técnico que conheça futebol brasileiro. A prioridade do John Textor é trazer um estrangeiro. Mas para trazer estrangeiro, que vai demorar muito para se adaptar, que vai levar muito tempo para entender o futebol brasileiro, não adianta. A gente também tem a gente tem um senso de urgência. Então, questão de técnicos brasileiros também tem poucos disponíveis. Tem 2 nomes no futebol brasileiro que me agradam, que é o Vojvoda, do Fortaleza, e o Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Na minha opinião, o Botafogo deveria tentar tirar o Pedro Caixinha de qualquer forma, tentar fazer o que for preciso para tirar o Pedro Caixinha do Fortaleza, do Bragantino, e trazer ele para o Botafogo. O Vojvoda também seria um bom nome, na minha opinião. Agora, outros eu não vejo, fora o Cuca, que eu também não sou contra. Resta saber se o Botafogo ele teria essa coragem de tentar contratar o Cuca, né, já que ele está aí envolto em algumas polêmicas ainda, e se o Cuca iria aceitar, né? O Cuca também já negou o Botafogo várias vezes. Mas foram em outros tempos, né? O Cuca negou quando o Botafogo ele tinha péssima estrutura, ainda tem estrutura ruim, mas é melhor do que era. O Botafogo ele precisa ser assertivo e precisa ser rápido. Um nome que seria o melhor dos mundos, na minha opinião, que foi especulado aí, né? Saiu aí, burburinho, nada certo, só fofoca. Mas que eu gostaria que viesse, embora eu ache praticamente impossível, que é o Mourinho. Esse cara, se o Textor conseguisse trazer ele para o Botafogo, seria a melhor contratação do futebol brasileiro. Porque esse cara, ele iria conseguir dar um jeito nesse time. Agora, é algo muito difícil, praticamente impossível. O salário dele é astronômico. Ele só gosta de trabalhar com times que têm estrutura. E o que, né, a gente não sabe também se é interesse do Botafogo fazer uma proposta por ele, mas teria que ter um poder de convencimento muito grande para trazer esse cara para cá. Mas, na minha opinião, dos que estão desempregados no momento, José Mourinho seria o melhor nome. Mas eu também não sei se seria interesse dele, né, de vir para o futebol brasileiro. Se não é inscrito, se inscreva. Considere se inscrever aqui no canal, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui a próxima notícia na tela. Quem traz a informação é o Globo, o site Globo. Segundo o Globo, o clube está estudando o mercado e não possui negociações com outro profissional. O Botafogo deve avaliar nomes brasileiros e estrangeiros após a passagem de Thiago Nunes, escolhido por ter perfil de conhecer o futebol brasileiro. Ele foi o primeiro selecionado pelo departamento de futebol na era SAF antes
as indicações foram do John Textor. Ou seja, Luiz Castro e Bruno Lage foram escolhidos pelo Textor. Como eu falei aqui já nessa live, né? Eu falei que o Caçapa foi esse intercâmbio aí de clubes, né? Já fazia parte. O Lúcio Flávio foi a pedido dos jogadores, que o Textor cedeu, não deveria. Eu também já falei muito disso aqui no canal, foi um erro do John Textor ter acatado o mimo dos jogadores, né? Esses mimos foram mimados em reclamar do Bruno Lage por John Textor, e eles assumiram a responsabilidade do título quando eles pediram para o Lúcio Flávio ser o técnico até o fim da temporada. E depois do Lúcio Flávio, né, o Thiago Nunes ele veio pelo setor de scout e o Mazuco. Então foi um grande erro aí do setor de scout do Mazuco. Por isso, o John Textor ele decidiu centralizar novamente a ele mesmo a responsabilidade. Ele vai ter essa responsabilidade de trazer o próximo técnico. Um técnico que chacoalhe esse time, que consiga tirar essa coisa ruim do ano passado que ainda está afetando esses jogadores, afetando esse time. Um técnico que consiga, cara, extrair o máximo de potencial de cada jogador. Consiga fazer os jogadores que estão em uma fase voltarem a jogar bola. E, principalmente, dar equilíbrio defensivo ao time. É esse time que não tem nenhum. O Botafogo perdeu totalmente o equilíbrio, se desestabiliza durante as partidas. Se está vencendo por 1-0, já se fecha lá atrás com medo de tomar gol e acaba acontecendo de tomar gol de empate, toma gol de virada. Então, esse técnico tem que conseguir trazer de volta, cara, de certa forma, aquele Botafogo do primeiro turno, aquele time que não aceitava perder, aquele time que sabia se comportar nas partidas, que conseguia ter segurança defensiva, que era um time organizado, que era um time muito compactado. O Botafogo precisa voltar a ter essa compactação, essa organização. E, principalmente, né, a parte mental. Esse técnico tem que conseguir fazer essa parte psicológica dos jogadores voltarem, a parte mental. E fazer o time do Botafogo se comportar de forma equilibrada durante a partida inteira. Se toma gol, ser aquele time que, mesmo que tome o gol e esteja perdendo um jogo, tenha poder de reação. O Botafogo precisa resgatar o poder de reação e consiga virar. O Botafogo era assim, cara. Em uma boa parte ali do primeiro turno e no início do segundo turno, o Botafogo tinha poder de reação. Então, esse técnico que vier, ele vai ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Botafogo e Audax. É o próximo compromisso do Botafogo no Campeonato Carioca. Daqui a pouco eu vou botar a tabela aqui. E agora ficou muito difícil o Botafogo se classificar no Campeonato Carioca. O Botafogo precisa vencer os 2 próximos jogos para se classificar. O jogo é sábado. O jogo é sábado, 10ª rodada. O estádio é o Newton Santos. O jogo é 4 horas. O Audax chega para essa partida com 1 empate e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. O Botafogo vem de uma série de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo precisa vencer. Eu acredito que o Botafogo ele vai com o time em reserva para esse jogo contra o Aurora, para esse jogo contra o Audax, já que na próxima semana, quarta-feira, já tem o próximo compromisso, né, o segundo jogo, o jogo de volta aqui no Newton Santos contra o Aurora. E
a importância da pré-Libertadores, a importância desse jogo contra a Aurora é infinitamente maior do que o Campeonato Carioca. O Botafogo está, né, uma situação muito crítica na tabela, se colocou nessa situação. Lembrando que o Vasco teve uma pré-temporada longa, conseguiu treinar, se preparar para o Campeonato Carioca. Enquanto isso, no início do Campeonato Carioca, era um time alternativo que jogava. O time alternativo do Vasco jogou as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo jogava com o time titular. E o Vasco está em uma situação melhor na tabela que o Botafogo. Então, agora eu vou colocar na tela aqui a tabela do Campeonato Carioca. Isso aqui é um absurdo, cara. O Botafogo, a essa altura, já deveria ter encaminhado a classificação. E agora, só um milagre faz o Botafogo se classificar. O Botafogo precisa vencer os 2 próximos jogos, o Audax e o Fluminense, na última rodada, para ter chance de se classificar. Ele iria a 20 pontos. O Vasco, nesse momento, tem 16. As 2 próximas partidas do Vasco, ele enfrenta o Volta Redonda no próximo sábado e a Portuguesa no outro sábado. Entre esses 2 jogos, o Vasco tem aí a primeira partida. A primeira não, ele tem aí a primeira fase da Copa do Brasil. Então, pode ser que o jogo contra o Volta Redonda, o Vasco ele jogue com o time reserva. A gente tem que torcer para o Vasco não vencer os 2 jogos. Se vencer os 2 jogos, já era. E o Nova Iguaçu já tem 18 pontos, basta uma vitória que o Nova Iguaçu já se classifica. Ele pega a Portuguesa. O Nova Iguaçu também terá jogo da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, enfrenta o Itabuna na primeira fase. Então, tanto o Vasco quanto o Nova Iguaçu terão jogos da Copa do Brasil na primeira fase. E agora, cara, é secar, não gesta. Infelizmente, né, o Botafogo se colocou nessa situação, fazendo o Campeonato Carioca ridículo, pior do que o campeonato do ano passado. Já foi ridículo, né? O Botafogo não se classificou entre os 4 primeiros, teve que jogar a Taça Rio.